Oi, gente, eu sou a Júlia e hoje eu trouxe alguns pontos para poder apresentar para vocês sobre como o direito ao voto funcionava para a população do Estado brasileiro no período em que surgiu a nossa primeira Constituição, em 1824. Na primeira Constituição, o voto era bastante restrito, ele era censitário, ou seja, apenas pessoas que tivessem uma renda mínima poderiam exercer o direito de votar. Porém, essa renda mínima era bastante alta, então pouca parte da população tinha o direito de se expressar. Além dessa questão de precisar de ter uma renda mínima, o direito ao voto também exigia que fossem homens acima de 25 anos, o que excluía mulheres e também escravizados. Foi na primeira Constituição que surgiram os princípios de poder moderador, que eu vou explicar já já na minha fala, o conceito de voto censitário, questões de direitos individuais, só que eram bastante limitadas e também dependiam mais do contexto político. Conceito da liberdade religiosa, porém mantendo o alto status da Igreja Católica, e houve também a divisão de poderes. Naquele período, o sistema de voto era indireto, ou seja, mesmo aqueles homens que já tinham o direito de votar, eles não elegiam diretamente uma autoridade. Eles escolhiam um representante que aí sim iriam escolher uma autoridade. E isso tudo acontecia, obviamente, para poder manter o poder nas mãos de uma pequena elite social e econômica. Mas mesmo com a existência dessas eleições, o poder, de modo geral, estava concentrado nas mãos do imperador, que possuía também o chamado poder moderador, o que permitia que ele intervisse em qualquer uma das ações dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Desse modo, mesmo com a divisão dos três poderes, é fácil perceber que o sistema ele defendia um governo bastante autoritário. No autoritarismo, eles consideravam a autoridade do imperador como quase que um atributo divino. Então, obviamente, a participação popular era desconsiderada e eles também não levavam em conta que os cidadãos poderiam exercer a sua cidadania de maneira consciente e responsável. Quando a gente compara esses conceitos com hoje em dia, a gente percebe que houve uma grande diferença. Hoje em dia, nós vivemos em uma democracia que exige que as decisões do governo sejam bastante transparentes e que também os cidadãos sejam cuidados pelo representante governamental. Com esses fatos que eu trouxe, a gente pode compreender um pouco melhor sobre como funcionava o direito ao voto no Brasil no ano da Constituição de 1824. E uma questão bastante interessante da gente se pensar é: se a gente fosse jovem naquela época, será que poderíamos exercer o nosso direito ao voto como a gente pode hoje? Muitos devem saber que as eleições municipais aconteceram há pouco tempo no Brasil. E com isso foi revelado que poucos jovens participam ativamente do processo eleitoral no país, o que é bastante contraditório, já que muitos preferem ir para as ruas para fazer manifestações. Mas isso se dá por conta de que muitos jovens estão desacreditados no sistema político atual, então preferem não tirar o seu título de eleitor antes da maioridade, que aí passa a ser uma coisa obrigada pelo governo. Então, eu espero que a gente possa levar em consideração o que eu falei para poder refletir sobre isso, para poder refletir mais sobre os nossos direitos que foram concebidos graças a muitas lutas que houveram no passado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Obrigada!